Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal baruchnews.com. Hoje a gente tem o prazer de receber a escritora Adriana Borges. Ela está lançando um livro, Missão de Vida. Qual é a sua? E ela, além de escritora, é o que também, Adriana? Parapsicóloga e hipnoterapeuta. Maravilha. Seja bem-vinda Muito aqui aos obrigada. estúdios da Baruch. Antes da gente entrar nesse teu trabalho, eu queria conhecer um pouquinho a Adriana Borges. Quem que é a Adriana Borges pela Adriana? Adriana Borges hoje é uma pessoa que não cansa de buscar conhecimento e, principalmente, focado em ajudar o maior número de pessoas possível. Então, hoje eu penso e vejo dessa forma. Legal. Você é de São Paulo ou não? De onde que você é? Eu nasci em Santos, morei 14 anos em Minas Gerais e agora quase uma paulistana, 20 anos aqui. Ah, maravilha. E esse livro, Missão de Vida, qual é a sua? Como é que foi o start para esse trabalho, Adriana? Eu tive muita dificuldade de encontrar uma profissão, tá? Então, o que aconteceu? Eu comecei a faculdade mesmo com 23 anos de idade, já cerca de 5, 6 anos depois do que a maioria começa, e justamente que eu morava num local que não tinham tantas opções de curso universitário. E a maioria era da aula, e hoje eu estou ensinando, né, não quis ser, né, algo nessa linha, mas a gente acaba ensinando, a gente aprende e ensina o tempo todo. E por essa dificuldade, e sem saber por quê e para quê, eram perguntas que vinham na minha mente, porque eu penso que quando você escolhe uma profissão, é algo para você abraçar, para você fazer realmente com amor. Eu acabei optando por ciência da computação, trabalhei 10 anos com TI, e um belo dia eu percebi que eu não amava aquilo de verdade. Eu apenas cumpria horário e eu achava que não era justo estar numa empresa que me pagava em dia, que me tinha benefícios e que eu não doava para ela com amor. Então a minha história me fez refletir que muitas outras pessoas passavam pela mesma coisa. A gente é criado pelos nossos pais, né, da maneira que eles podem e sabem, mas em nenhum momento eu escutei dos meus pais: "Você vai fazer isso, você vai escolher tal profissão", né. Uma coisa que meu pai sempre falava era para a gente escolher um curso técnico para a gente ter uma profissão quanto antes. Mas em nenhum momento me foi falado que eu poderia fazer aquilo com amor. E eu percebi que outras pessoas que poderiam estar passando por isso, através da minha história, poderia abrir um leque e começar a refletir sobre isso, para poder escolher de outra forma, porque a missão de vida não é seu trabalho, mas no meu caso, ela se juntou com o meu trabalho. Legal. E é uma indagação, né, Hum. Adriana, missão de vida, qual é a sua? É que as pessoas realmente no mundo de hoje, né, nesse mundo tecnicista, nesse mundo de que as coisas estão acontecendo de uma maneira tão veloz, tão rápida, né, é o volume de Exatamente. informação, o tempo também é outro, as pessoas não param, e é muito importante, conteúdos como esse, a gente refletir. A ideia foi essa, a pergunta foi justamente para a pessoa parar e pensar, porque quando a pessoa já lê o título, ela realmente já para olhar e falar assim: "Mas o que é isso? Será que eu estou na minha?", né. Então, eu acabei colocando, né, inclusive o prefácio, foi escrito pela Cristina Cairo, que é uma Hum. referência na linguagem psicossomática, não sei se você a conhece, e foi a pessoa que me fez esse despertar. Então, nada mais justo do que convidá-la para fazer o prefácio do livro, já justamente porque como ela me tocou, eu penso que de repente o livro pode tocar em outras pessoas para elas refletirem sobre isso. Maravilha. Eu estou vendo aqui, né, o sumário, tem vários capítulos. Vamos destacar alguns que você acha, Sim. bem interessante a gente passar aqui para o nosso ouvinte da Baruch? O que que a gente poderia, estar falando sobre, religião? Sim, porque é interessante a gente colocar. Primeiro eu gostaria de pontuar, se você me permite, Hum, as pessoas entenderem que existe uma diferença entre missão e propósito. Porque muita gente, até conversando com algumas pessoas há poucos dias, elas achavam que era a mesma coisa, né. A missão é o que você faz, e o propósito é o porquê, né. Então vamos dar um exemplo aí,
um médico, a missão dele é exercer a medicina, e o propósito dele é o quê? Ajudar a curar pessoas, né. Parece a mesma coisa, mas não é, né, enfim. E por que que eu cito alguma coisa sobre religião? Porque eu não quis já começar o livro falando da minha história, porque eu gostaria de pontuar com as pessoas, algumas coisas a respeito, das definições, para elas separarem o que era o quê. E por que que eu falo de religião? Porque como eu me formei em parapsicologia, a grande maioria das pessoas ainda tem uma ideia errada ou distorcida sobre isso, achando que a parapsicologia, ela tem ligação com a religião, e ela não tem. A linha que eu me formei não, ela tem uma linha científica. Ela fala sobre o despertar do potencial psíquico do ser humano. Então é lógico, intuição, telepatia e outras percepções fazem parte da vida do ser humano. E eu quis mostrar para as pessoas que a linha que eu me formei não tem vínculo religioso. Então, ela não prende, ela liberta. Então, a partir do momento que você sabe, o potencial psíquico que você tem, não significa que você não precise ir numa igreja, mas que Deus está dentro de cada um de nós. Então, por isso que eu quis tocar a respeito desse assunto também, achei bem importante. Legal. E você falou que a missão de vida não necessariamente só está ligada à vida profissional. Não. Queria que você passasse um pouco mais, a tua reflexão, percepção para o ouvinte aqui, eh, como que é essa relação? Porque hoje em dia a gente vive realmente num mundo onde o ter, ele está muito mais presente e, Sim, digamos assim, ele é muito mais robusto do que o ser. Né, exatamente, é. então como é que equilibrar essa relação entre o ser e o ter? Porque aqui também ninguém, Uhum. digamos assim, a gente não está menosprezando o ter, não é essa a Sim, ideia. Mas verdade. como buscar esse equilíbrio entre o ser e o ter? Bom, por que que eu quis abranger, e falar sobre isso? No caso, a missão ela não é um trabalho, mas ela pode ser exercida dentro do trabalho, porque senão o que seriam das pessoas que ela não tem ou um vínculo pra empregatício, ou ela não faz uma prestação de serviço em algum sentido. Por quê? O que seria de uma dona de casa, de uma mãe, né, eu não sei, a minha mãe deixou de ser professora para viver a vida de esposa e mãe. Então, o que seria de mulheres como, né, nessa situação, ou até existe hoje em casos que a mulher trabalha e o homem fica em casa, né, nessa modernidade que tem hoje, como é que eles se sentiriam realizados? Então, por isso que eu quis falar e explicar e diferenciar esse ponto, já justamente por conta disso. Porque a missão, ela é vivenciada o tempo todo. A partir do momento que você encontra a sua missão, você é capaz de, praticá-la no trabalho, na sua casa, na rua, no supermercado, em todos os momentos. E aí entra a questão que você falou do sentir. Tudo bem, eu presto um serviço, eu recebo por esse serviço, mas eu vou falar por mim. O resultado que as pessoas me trazem é impagável. Então, quando alguém fala assim: "Eu me curei de uma doença através do seu trabalho", eu falo que não foi o meu trabalho, foi a permissão dela que eu pude exercer a minha missão, no sentido de que ela deu permissão para fazer mudança, para crescer, para evoluir, e eu falo que deixa o coração quentinho. E isso não tem preço que pague, é o ser, né, eu recebo por isso, mas o ser acaba sendo muito maior. Então o equilíbrio para mim é perceber o quanto a missão pode ser gratificante não só pelo recurso financeiro. Ou seja, o ser justifica o ter, Exatamente. né. É, E você falou aí de uma palavra, que a gente usa e que às vezes é tão difícil na nossa sociedade, que são mudanças. Né. exatamente. É. E também tem as escolhas. O livro, ele mostra muito isso, né, porque a gente está constantemente fazendo escolhas, e o quanto isso, impacta na nossa vida, e o quanto isso também é difícil, é complicado, né, Pra mim Adriana? foi uma escolha, porque, assim, você concorda? Eu tinha um um uma profissão, né, eu tinha feito um curso universitário na área, eu estava numa empresa que não haveria uma hipótese de ser mandada embora, eu poderia estar lá até hoje. Mas é a minha missão, não estaria sendo exercida como eu gostaria. E eu não estaria vivenciando essa sensação de recompensa por estar praticando a minha missão. Então eu fiz uma escolha, eu abri mão do certo
pelo duvidoso, já justamente porque quando, né, você faz essa transição, não existem garantias do recurso financeiro. Hum. Bem, já vamos passar esse Hum. livro, Missão de Vida, Qual é a Sua?, da escritora Adriana Borges, a gente encontra, aonde? Passa os canais de interação Sim. também. O pessoal pode encontrar o livro através do site da editora, né, que é a Autografia, pode encontrar pelo site da Amazon, pela, Americanas.com e pelo Shoptime. Mas só fazendo, assim, um adendo, né, que pelo site da Amazon tem o melhor custo-benefício, porque ele tem um frete, né, então se a gente for associar o valor do livro com frete, é melhor o custo-benefício pelo site da Amazon. Legal. Quanto tempo para pensar, realizar e ele estar aqui presente? É como se fosse realmente É um filho, eu é um falo que é um filho, filho. né? Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né, ter um filho, e agora eu não lembro se mais alguma coisa. Eu Acho acho que acho são que é esses basicamente 3, é. Em termos eh, de vontade, né, de ter vindo essa percepção para escrever, já deve ter pelo menos uns 3 anos, mas ele realmente foi desenvolvido no último ano. Aí no último ano, depois de uma viagem que eu fiz, parece que veio claramente como que seria, porque eu sabia que eu ia contar a minha história, mas eu não sabia o que ia envolver mais. Então me veio como intuitivamente como fazer a elaboração, né, de colocar as definições, de colocar a história, né, para as pessoas entenderem e ter uma linha de raciocínio, né, dentro do que eu quis passar. Mas praticamente um ano, vai. E é legal, assim, Hum. você falar de história, né, o quanto é importante a gente cultivar as nossas memórias, Exatamente. a nossa história. Eu acho que isso é fundamental, né, você Uhum. se conhecer. É um livro de autoconhecimento, né, e e você começa esse processo, sabendo da sua história, da tua origem, de como você veio, ao como você está e para onde você vai, né, Adriana? Exatamente. Então, eu penso que a nossa história, ela pode sim servir como luz, caminho e direção para qualquer outra pessoa. Então, a gente pensa que, cada um tem uma importância tão grande, nós somos únicos, né. Então, as pessoas não param para perceber isso, tá ligado à autoestima, amor próprio, né, autovalorização. Então, não pensa que você que está aí ouvindo é insignificante, né. Que se eu fosse pensar dessa forma, né, eu não poderia ter ajudado, de repente, milhares de pessoas ao longo desses mais de uma década, né, que eu venho fazendo esse trabalho. E se eu não tivesse visto a importância disso, não me achando melhor do que ninguém, mas no sentido de que a minha história pode contribuir. Se eu tocar uma pessoa com o que a gente está falando aqui hoje, eu já vou estar dentro da minha missão. Isso é importante, É, né. Até porque a gente hoje, como citado, a gente vive num mundo muito tecnológico, né, envolvido por essa tecnologia, agora com a inteligência sim, artificial, que eu acho que tudo que aparece, todas essas ferramentas, esses instrumentos, acaba, provocando em nós, humanos, aquela questão de, para quem gosta, obviamente, tomar um bom vinho. E quando é, você começa a tomar um bom vinho, você tem que saber o limite disso, sim, como realizar isso, né, porque de bom ele passa a não ser. ser. En Tudo é equilíbrio, né? então, eu acho que às vezes Uhum. a gente tem que pensar primeiro como equilibrar essas novas tecnologias, essas novas Sim. tendências, né, Adriana? Inclusive, por esse conhecimento, quando eu participei de uma palestra da Cristina Caro, e Hum, aí ela fala assim: que ela ia dar sugestões nessa palestra sobre profissões, de acordo com a data de nascimento, para direcionar as pessoas. E quando ela fala em missão de vida, ela até comenta que para quem tivesse interesse em conhecer, uma das formas, que foi uma dos caminhos que eu percorri, foi fazer um bom mapa astrológico com alguém de competência, de conhecimento, uma coisa única e direcionada. E quando eu fiz o mapa pela primeira vez, me foi colocado que uma das questões que estavam relacionadas ali no meu mapa, que eu gosto de resultados rápidos, né, a explicação da astrologia e realmente, aí então eu entendi que eu fiz a ciência da computação por conta dessa rapidez que a tecnologia nos traz, mas ela também estava ligada à missão, então
qual que é a minha missão, até para as pessoas entenderem? Ajudar pessoas no sentido de que eu tenho uma facilidade de encontrar soluções rápidas para as questões dela, através de maneira terapêutica, trabalhando pensamentos, sentimentos, comportamentos, que isso reflete na mente e equilibra ela de uma forma geral, né, que a mente é o fator dominante ali. Apesar da gente ser corpo, mente e espírito, a mente é o fator mais determinante na vida das pessoas. Então eu descobri, ó, tá vendo? Eu entendi porque eu fiz ciência da computação, e só que não era exatamente ali. Eu, na computação, trabalhei ajudando pessoas, que eu fui analista de suporte. E aí, quando eu direcionei para a terapia, eu entendi perfeitamente. Porque as pessoas, até pelo mundo tecnológico que a gente vive hoje, a gente não tem tempo a perder, digamos assim. Então, por exemplo, quando você tem um problema de saúde, você não quer passar uma vida inteira doente tomando medicação. E remédio não cura, senão que seria curédio, né? Mas a nossa mente, ela cria e ela também cura. Então, é ensinar isso para as pessoas, de além de ajudar e conduzi-las, eu passo coisas para elas se tornarem o quê? Independentes. Porque tem uma coisa, até porque você tocou na religião, me veio aqui agora. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não importa o que você acredita ou a religião, eu acredito que existe um Criador, um Deus que está aqui, né, olhando pela gente, e eu não acredito num Deus punitivo. E que a gente nasce com 3 programações naturais: ser livre, sadio e feliz. E se a gente não está sendo, para a gente procurar maneiras, tem certeza que se Deus colocou a situação desafiante, ele também colocou a solução. Então, Legal. por isso que eu acho que é importante posicionar nesse sentido. Certo. Vamos Hã. falar um pouquinho das Hã. tuas outras habilidades, Ah, tá. da parapsicologia, Hipnoterapia. Hã. hipnoterapia, como é que estão esses campos? Fala um pouquinho do teu trabalho, né, nesses segmentos. E e assim, a percepção das pessoas, você acha que ainda tem, assim, um certo desconhecimento, muito Tem, desconhecimento nessas áreas? tem. E é o que eu falo, né, hoje em dia, com a própria internet, o volume de informações que a gente tem que ter um pouco de critérios, avaliações, né, receber informações de qualidade também. Como é que é essa questão? Quando eu, optei por fazer essa pós-graduação em parapsicologia, eu também tinha desconhecimento, eu não tinha a menor ideia do que o esperar do curso. E aí, como eu passei por várias situações quando adolescente, que eu não tinha uma explicação lógica, né, nem pela medicina, eu tinha enxaquecas muito forte. Então eu vi que abriu um leque muito grande, só para pessoas entenderem. A gente tem 3 linhas de estudo da parapsicologia no Brasil. A gente tem uma católica, uma espírita e uma científica independente. O catolicismo vem no intuito de combater o espiritismo, no sentido de que o fenômeno paranormal é desencadeado quando uma pessoa ela está sobre um processo de incorporação. E a linha científica que eu, me formei, ela vem desmistificar tudo isso, que isso é um potencial normal e natural do ser humano. Então, isso é libertador, porque se você desenvolve a sua intuição, você toma melhores decisões. Se você desenvolve a tua telepatia, você melhora os teus relacionamentos. E isso não tem vínculo religioso nenhum. Então, quando as pessoas descobrem que eu sou parapsicóloga, elas, às vezes estão assustadas, me ouve falar em algum lugar, já chegou pessoas chegando no consultório e falam assim: "Olha, eu só quero essa tal de PNL, porque eu não quero saber de parapsicologia não". Então cria uma ideia errada sobre isso. E a linha que eu me formei, ela em nível de pós-graduação, ela analisa e estuda o ser humano horas pós-concepção. Então eu consigo entender as prováveis causas que estão, interferindo na vida da pessoa ali naquele momento. Então, dependendo do se a gestação foi esperada ou rejeitada, né, se o parto foi difícil, quantos filhos, a ordem que veio na família, e quando ela entende todo esse processo, ela sai do processo de culpa. Eu não sei se você sabe, né, que a gente é medido em frequência, nós temos aqui a rádio tem uma frequência, e a gente tem uma frequência na nossa mente. E as emoções foram medidas em hertz. Então, se eu vibro na culpa, o que que eu vou atrair de bom? Então, esse trabalho é para libertar ela desses sentimentos negativos, para ela vibrar numa frequência emocional mais alta e atrair melhores coisas para a vida dela. Então, é bom desmistificar isso. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas vem por indicação. Então, ah, o fulano passou comigo.
"Ah, eu gostei", ele vai lá e fala, aí a pessoa não questiona, ela já vem. Mas quando ela vê isso em algum lugar, ela ainda tem ainda um pouco uma ideia talvez distorcida. É como a hipnose, eu utilizo a hipnose como ferramenta, a hipnose sozinha não faz nada, mas muita gente ainda tem a ideia errada que ela vai ser dominada, que a gente vai fazer coisas que ela não quer, não aceita, não é da crença dela, ou pensa que ela vai, sei lá, não vai voltar e se voltar não sei da onde, né, então é bom desmistificar sobre isso. Mas quando ela entende que a ferramenta, ela só traz benefícios, então ela fica muito mais tranquila. E aí a propaganda, né, fica muito melhor, né. Então por isso. Mas a hipnose em si mesmo é uma ferramenta que vai só induzir a pessoa a baixar a frequência cerebral e abrir um campo para ela, aceitar sugestões que são previamente combinadas com o profissional. A gente nunca vai infringir nada daquilo que a pessoa acredita. Legal. E até no livro, né, tem um espaço também, né, um momento que você fala de vidas passadas? Isso, porque assim, ao longo do tempo, o que que aconteceu? As pessoas vinham e falavam, eu falo a palavra regressão. Na formação da parapsicologia, a gente aprende a fazer a regressão de memória. Então a gente conduz a pessoa por uma emoção, sentimento, até ela encontrar um ponto na mente onde foi a primeira vez, onde o inconsciente dela parou, que teve um padrão, ou de sentimento ou de acontecimento. E aí as pessoas começaram a me perguntar sobre regressão de vidas passadas. E com muito cuidado, eu fiz um curso para quê? Saiba que o seguinte, para a mente não existe diferença entre o real e o imaginário. Então, se a pessoa traz uma crença que ela hoje é fruto ou tem uma reflexão na vida dela referente a uma vida passada, para ela passa a ser a verdade. Então, eu não estou aqui para questionar se existe, se não existe, eu falo que eu não desacredito. E eu super respeito. Então, se a pessoa acredita, tanto é, afinal, eu vou até pedir sua licença para contar um fato bem interessante. Eu atendi uma pessoa que ela tem um entendimento e acredita no espiritismo, e ela passava com o médico e ela tinha dores terríveis no joelho e aqui no calcanhar. Fazia exame e não apontava absolutamente nada. Tomava medicação e aquilo continuava frequente. Então ela pediu minha ajuda. Então eu fui bem sucinta com ela, falei: "Olha", perguntei o que ela já tinha feito, a gente já tinha feito outras sessões e ela veio específico com essa questão. Falei: "Você acredita em vidas passadas?" Ela: "Eu acredito". Falei: "Então tudo bem, é só isso que eu preciso". Então eu conduzi ela através de uma técnica, onde ela trouxe 2 referências de vidas passadas, que para ela justificava a dor no joelho e no calcanhar. Feita essa compreensão, porque as pessoas não sabem, não é só você ir lá, tem gente que fala assim: "Ah, eu quero fazer". Eu acho que o mais interessante é você ter um intuito e saber o objetivo daquilo. Ela sabia que ela tinha uma dor e que ela queria se libertar da dor. E quando ela chegou nessas vidas e que ela trouxe, ela mesma fez a compreensão que ela teve vidas passadas bem difíceis e que hoje ela estava numa condição muito melhor e que não tinha razão dela reclamar da vida. Provavelmente tinha alguma outra questão que ela não me trouxe, mas onde ela refletiu que ela tinha que honrar aquelas vidas para ser o que ela é hoje. E quando ela fez essa compreensão, a dor desapareceu. Isso já deve ter uns, pelo menos, uns 5, 6 anos. E ela nunca mais teve dor. E quem sou eu para questionar questão de vida passada, se para ela é verdade? O intuito é o quê? Ficar bem, ter saúde. E eu fico muito feliz, com uma única sessão a gente descobriu e ela não precisou mais, né, se a medicina apontava que não tinha diagnóstico, estava na mente. Sim. Bem, você tem consultório, Adriana? Você tem como é que as pessoas podem te encontrar para, né, para passar por uma sessão de hipnose, de parapsicologia? Hoje a gente tem uma, facilidade aí muito grande, né, com os tempos, né, que a gente passou de reclusão em casa. Eu já fazia isso, né, desde o início da minha formação, já fazia atendimentos à distância através de vídeo. Então se a pessoa não mora em São Paulo, até mesmo quem mora em São Paulo tem dificuldade de deslocamento e trânsito, saiba que ela pode ter os mesmos benefícios do atendimento presencial. Então hoje eu faço uma coisa híbrida, né, então eu faço online e presencial para as pessoas que às vezes não é que não funciona, é que às vezes ela se sente melhor e ali ela na cabeça dela consegue reservar o local, o horário, se sente mais confortável. Então eu atendo na Vila Mariana hoje, né, nasci na Madureira, então ela pode fazer das 2 formas e não muda nada. Então online ou presencial,
ela consegue fazer o atendimento. E o livro, E passa o de novo, aonde se o encontra. livro do site da Amazon, da editora Ortografia, da Americanas e do Shoptime. Nesses 4 sites é possível encontrar, mas eu indico o da Amazon em termos de custo-benefício. Legal, eu estou vendo aqui alguns capítulos, bem interessante. A mídia na minha vida também, né? Faz parte da missão. A gente vive hoje num mundo... Inclusive, né? Afrânio, eu quero até te falar que a missão me trouxe até aqui para te conhecer, porque o Olha. primeiro programa de TV que eu participei foi muito interessante. Eu estava em casa, o telefone tocou e me perguntaram se eu sabia falar a respeito de fenomenologia paranormal. E eu falei: "Olha, isso é a primeira coisa que eu estudei na minha pós, né". Então eu fui convidada para participar de um programa na TV Gazeta, e foi quando eu conheci a nossa pessoa em comum, a Flávia Fusco. Sim, que e aí que ela me assistiu. assessora de imprensa. Ela me assistiu e aí a gente passou, aí foi onde eu cheguei até você através da Flávia. Então eu falei que a missão é muito importante, ela vai conectando pessoas também, e é uma coisa que a gente não deve deixar de olhar. Então a minha missão levou a conhecer pessoas que me levaram para a mídia, eu entendi que eu precisava expandir isso, levar mais pessoas. Então a mídia me trouxe esse lado de poder trazer esse conhecimento e ajudar a libertar mais pessoas. E é legal, porque tudo na vida, né, Adriana, é aquela coisa da moeda, né? Sim. Porque a mídia, ela é importante quando você realmente consegue criar essa rede de conexão, né? Exatamente. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né? Porque a gente Sim. vive num mundo onde as redes estão muito presentes no nosso dia a dia, e tem toda essa questão, né, E nem sempre de... elas apresentam a realidade de verdade. e as pessoas, elas ficam muito reféns de conceitos, opiniões, crenças, né? As pessoas acabam se pautando por uma rede social. Temos que tomar certos cuidados, né? Também ter esse equilíbrio de discernir as coisas, né, Adriana? Inclusive, até igual, né, não é o caso do Afrânio, gente, mas assim, a responsabilidade é muito grande. A mídia, ela chega em lugares inimagináveis, onde às vezes não tem nem um crescimento tão grande assim, em termos de tecnologia. Às vezes a pessoa só tem um rádio, só tem uma internet, só tem como uma única fonte para se informar. Então a pessoa que está divulgando, que está ali, é uma responsabilidade gigantesca daquilo que ela vai passar. A opinião, por exemplo, a sua opinião é muito importante para os ouvintes, para as pessoas que estão te ouvindo, né? Então eu penso que é um peso muito grande, então por que não levar informação boa, né? Sim, porque a gente se preocupa, né, não é só informar, mas é formar. A gente sabe que a gente tem essa responsabilidade social muito grande, de passar realmente, informações de qualidade, que eu sempre digo. Adriana, o papo está muito gostoso, está Passa muito rápido, legal, tá passa gostoso, muito muito rápido, um rápido, prazer verdade. tê-la aqui na O Baruch, prazer é meu, né, a né? gente pode programar outras Com entrevistas para certeza. falar, mas, agora a gente já está se encaminhando para o final, queria que você, fizesse realmente né, uma sinopse desse livro, fizesse o quanto na tua avaliação ele está sendo importante, para você, mas também essa relação com as pessoas, tá? Como é que é esse filho? Esse filho nasceu, da história que eu conto as passagens, nem sempre tudo são flores, né? Teve dor, teve choro, teve peso, né? E, resumidamente, o que eu quero dizer para as pessoas? Eu passei por isso, mas não significa que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, elas precisam passar pelo mesmo processo. Então, a missão, para mim, veio através da dor. Então eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo isso agora, resumidamente, esse livro mostra uma história que teve dor para ter mudança. Então, não espere ter dor para mudar e evoluir, porque a mente tem uma programação de cobrar esse movimento de evolução. Então, se você já está sentindo isso, tem tanta informação, aproveita aqui, né, essa informação, quantos outros, o Afrânio é um, dentro de milhares de pessoas que trazem informação. Não espera doer, busca antes disso. E não se fechar, né, Não se Adriana? fechar, Porque seja a gente aberto, sempre. vive num mundo também que acaba, nos fechando na nossa casinha, no nosso quadrado, muitas vezes não buscando uma ajuda mesmo. Quando a gente fala de buscar ajuda, é até conversar com uma pessoa, né, e receber
informações ou uma outra visão. Porque, por exemplo, esse livro aqui, da Adriana Borges, Missão de Vida, qual é a sua? Você começa a ler, tem informações que você vai, né, abrindo, expandindo o teu conhecimento e aquela visão, às vezes, você passou talvez pelo mesmo problema ou está passando, e Sim. como é que a Adriana superou? Como é que a Adriana conseguiu Sim. lidar com essas emoções, com Não essas significa que eu tenha situações? toda a verdade, mas é um caminho, né. Sim, é uma É. possibilidade Sim. que às vezes surge, né, Não Adriana? dizem que a mente é como um paraquedas, que ela só funciona se ela estiver aberto, né, então que abra o seu paraquedas, É. né, para poder, ter o espaço para poder você voar mesmo, né, você se manter em equilíbrio, né, ter discernimento com as opiniões, aquilo não precisa acreditar em tudo que você ouve, né, mas ouve ali a sua intuição vai te É. ajudar a fazer a melhor escolha. Exatamente, até, só fazendo um adendo, isso me faz lembrar da questão do suicídio, né, porque o Exatamente. suicídio, às vezes a gente: "Puxa, tal pessoa se suicidou", como se fosse uma coisa que ela acordou de manhã e falou: "Hoje eu vou acabar com a minha vida, vou me suicidar". Sim. Não é assim, é um processo que vem Sim. caminhando, e a pessoa vai dando dicas, a pessoa ela vai se fechando no quadrado, então, é nesse momento que a gente precisa perceber também as coisas, né. Uhum. Exatamente. Legal, então na Amazon? Na Amazon, na Americanas, Shoptime e da Editora Autografia. Tá. O livro da Adriana Borges, Missão de Vida, qual é a sua? Bacana. Adriana, então mais uma vez, Eu que muito agradeço, prazer tê-la o aqui, prazer foi meu. tá. Esse papo muito gostoso e seja sempre bem-vinda aqui Obrigada. na Baruch. Só convidar a gente vem, eu agradeço. Obrigada. Maravilha. Conversamos hoje com a escritora Adriana Borges, que está lançando o livro Missão de Vida, qual é a sua?